Pessoal, conforme eu conversei no vídeo passado, o objetivo é de passar para vocês esses conceitos de maneira bem objetiva, facilitando o seu entendimento, ajudando a você a fazer uma boa prova. Ao longo do curso, ao longo desse projeto, eu vou trazer algumas questões de bancas de concurso e algumas questões de bancas de processos de certificações para te ajudar a ter esses conceitos bem sedimentados, tá? E também como é que isso é cobrado em prova, enfim. E também comentar aqui algumas notícias que também ajudam, né, a gente a formar o quê? A entender, formar o pensamento, né? Eu costumo falar que a educação ela é tijolinho a tijolinho. A gente vai cada dia colocando um tijolinho e em algum momento a gente consegue reunir vários conceitos e ter aí uma formação de uma ideia, de um juízo de valor, um entendimento, saber ler uma notícia de jornal, saber fazer uma questão de uma prova, enfim. Então eu vou estar trazendo aqui algumas questões que eu tenho e estudando aqui com você, tá? Estudando de uma maneira bastante objetiva, com foco. E o objetivo aqui é estar resolvendo quase 1001 questões, digamos assim. Essa é a minha meta, é uma aposta que eu fiz com um grande amigo meu, mas depois vamos lá, vamos tocar aqui o que interessa. Eu parei então, a gente estava falando do quê? Do Conselho Monetário Nacional. Então o Conselho Monetário Nacional é formado pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. Bom, o que o Conselho Monetário Nacional faz? O Conselho Monetário Nacional, ele vai se reunir, tá, para definir, tá, com base, lógico, em vários cenários, em várias variáveis macroeconômicas, não só domésticas como externas, a meta de inflação da nossa economia, né? Então, essa meta de inflação, ela é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, tá? E vamos falar um pouquinho aqui de inflação, ter uma noçãozinha de macro. O que a inflação representa? A inflação, ela representa o crescimento contínuo dos preços em uma economia, ou seja, é a taxa de variação do preço de produtos, de uma cesta de produtos, tá? De um determinado período, pode ser mensal, semestral, anual, tá? Dos preços desses produtos. Então, com base nisso, você consegue ter um índice de preços, né, dessa economia, tá? E aí a gente tem aqui uma discussão, sabemos que o Brasil não está sendo dentro da meta, a última vez que o Brasil também descumpriu essa meta, ela foi em 2003, e essa meta não é um número cabalístico, né? Ela é um número que é um intervalo. É um intervalo, não cabe aqui nesse momento falar, mas o que é importante é você entender que essa meta ela é formada por um intervalo, ela é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, é ela que determina. E quem é que recebe, quem é que tem que atingir essa meta, né? Qual é o instituto que tem que atingir essa meta? É o Banco Central. Então, o Banco Central, ele tem o objetivo não de trazer o quê? Te falei que essa meta ela fica dentro de um intervalo? Ela fica dentro de um intervalo. Mas qual é o objetivo do Banco Central? Trazer a inflação para o centro da meta. Tá? Então, esse é o objetivo. E como é que ele vai caminhar para atingir esse objetivo? Nós temos, né, o Banco Central tem um instrumento que é a definição da taxa de juros, da taxa Selic. Guarda esse nome, taxa de juros, Selic. No próximo bloco eu vou estar falando um pouco mais sobre a taxa de juros, esse conceito, para que você tenha fixado bem o que você não pode confundir, que quem estabelece a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. O Bacen recebe essa meta e ele tem como instrumento de controle inflacionário, de controle dessa meta, a taxa de juros. Então, ele determina a taxa de juros, a Selic. Próximo bloco, eu falo um pouquinho mais sobre esse conceito de Selic. Um abraço.